Gravar. Pessoal, eu vou gravar a nossa aula, né? Porque nessa confusão aí de me atrasar e não conseguir avisar ninguém, pelo jeito hoje a nossa aula vai ser com pouca gente. Mas aí, assim que terminar, eu coloco a aula gravada para os outros acompanharem também. Beleza? Deixa eu só aqui compartilhar a tela. Tá aparecendo para vocês aí? Assim. Boa noite, tá sim, professor. Boa noite. Então aqui a nossa temática, né, de estudo vai ser sobre hidrostática. A hidrostática, ela é o ramo da física, né, que estuda o comportamento dos fluidos, a característica de fluidos. O que pega mais nessa parte de hidrostática é a questão da pressão da água, né? Porque toda a matéria é fluida. Fluida só encontra essa característica em líquidos e gases. Lembrando que sólido não é fluido. Então, quando tem um fluido, né, parado, né, hidrostática, hidro vem de água, vem do grego água, estática significa parado, né, em equilíbrio, em repouso. Nessa situação de um líquido em repouso, de um fluido em repouso, seja líquido ou seja gás, o que vai influenciar na característica deste fluido é a pressão do fluido e a densidade, que em física eles chamam de massa específica. Eu vou abrir aqui para a gente ver a nossa apostila. Espera aí. Deixa eu fechar essa tela por enquanto. Que na apostila tem esse conteúdo. É bom a gente dar uma olhadinha nele. Deixa eu abrir, tá aberto. Vou abrir aqui a apostila para a gente já acompanhar por lá também. Então, a apostila, o nosso roteiro de hoje, ele começa na apostila na parte 2, elemento de mecânica de fluidos. É página 9, tá? Da apostila. Então, aqui, primeira noção aí que a gente tem de elemento de fluidos é essa noção de hidrostática. Na apostila também vem a definição, né, de hidrostática, que é o ramo da física, que estuda a força exercida sobre os fluidos, né? Em cima dos fluidos e dentro do fluido, essa força que atua em cima, ela tem nome, né, de propriedades físicas, que a gente vai ver mais à frente, que as principais são a densidade, que é chamada de massa específica, e pressão. O nome hidrostática vem da história dos gregos, que eles estudaram primeiro a água, né, que é o líquido mais importante, e o termo fluido, ele se refere a uma substância que não consegue, que escoa, que derrama com facilidade, né? Não tem a forma própria e consegue modelar a forma de acordo com a ação de forças, né? E sobre esse mesmo fluido. Lembrando que fluido só é gás e líquidos. Então, o primeiro elemento aí de hidrostática que a gente vai trabalhar é massa específica. O que é massa específica? É a característica de um corpo, né, que a gente relaciona esse corpo, massa com o volume dele. Para ser considerada massa específica, tem que ser maciço e homogêneo. Então, na química, nós usamos o termo densidade. A densidade é um termo mais abrangente. Eu posso ter um material cheio de poros, né? Cheio de interstícios, que são espaços vazios que existem no meio do material, e aí eu
peso ele e meço o volume e acho a densidade. Massa específica, eu não posso ter vazio no meio. Não pode ter bolha, não pode ter gás, pode ter nada. Então, se eu vou medir, por exemplo, a densidade da areia, eu tenho que compactar bem a areia para poder medir a massa específica. Se eu medir a areia solta, já não é massa específica, é densidade. Então, existe uma diferença entre densidade e massa específica. A medida de densidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico, mas a gente usa muito também grama por centímetro cúbico, que é a medida mais usada na química, né, para densidade. Aqui vem explicando a diferença de densidade para massa específica. E aí vem o conceito de pressão. O que é uma pressão? A pressão, né, é uma força exercida sobre uma superfície, sobre uma área. Então, em linhas gerais, eu posso representar a força assim, a pressão sendo força dividido pela superfície. Essa força sobre a superfície, né, ela é a fórmula geral da pressão, e no sistema internacional é medida em normal por metro quadrado. O normal é a força, né, muito usado em física, e esse N é de Newton, não é de normal, é Newton por metro quadrado. O Newton é a medida de força e o metro quadrado é a área da superfície. Essa medição, Newton por metro quadrado, também é chamada de Pascal, que foi um teórico aí, um estudioso, cientista que estudou muito, né, hidrostática. E aí existe uma relação entre essas forças. Pulou muito. Tá? A relação entre as forças de pressão. Na química, nós usamos atmosfera e milímetro de mercúrio. Uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 10 elevado à quinta potência. Aqui está 105, mas está errado. Tá? 10 elevado à quinta potência, ou seja, 100 mil. Uma atmosfera vale 100 mil newtons por metro quadrado ou 100 mil pascais. A gente vai usar depois essas equivalências. Então, anota aí que a equivalência é uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio e 100 mil newtons por metro quadrado, que é o mesmo Pascal. Aí vem a pressão na coluna de um líquido. Quando eu vou estudar a coluna de um líquido, eu tenho que considerar a profundidade do líquido. Por exemplo, qual é a pressão que tem aqui no fundo desse recipiente? Eu tenho que considerar a profundidade, ou seja, da superfície até o fundo, eu tenho uma massa de água. Essa massa vai exercer pressão sobre o fundo. Então, a massa tem uma massa, a água tem uma massa específica. Aqui eu tenho a coluna de líquido exercendo pressão. E nós temos a força da gravidade. Aí, então, a pressão no fundo ali é massa específica, representado por essa letra grega μ, vezes o G de gravidade, vezes o H de altura ou de profundidade. Se eu tiver dois líquidos que não se misturam, né, imiscíveis, que nem água e óleo, eu tenho que considerar as duas alturas. Aí, na conta da pressão, eu faço a conta separada. Pressão é igual a massa específica do líquido 1, vezes a gravidade, vezes a massa específica, a altura, né, ou profundidade do líquido 1, somado com a massa específica de 2, vezes a gravidade, vezes a altura ou profundidade do líquido 2. Aí vem o teorema de Stevin. O que diz o teorema de Stevin? Ele fala que a diferença de pressão entre dois pontos do líquido, né, se eu quiser saber a pressão do item B, eu só subtraio a pressão do nível A. Então, tem aqui, a diferença de pressão é igual a massa específica, que é a mesma do líquido todo, vezes a gravidade, que vai ser todo o sistema, vezes a diferença de altura entre A e B. Como em B eu tenho uma pressão e em A eu tenho outra pressão, a pressão de A vai ser menor que a de B, porque B está mais no fundo, vai ter mais massa de líquido acima dele. Aí a diferença de pressão é a pressão de B menos a pressão do A. E se esse ponto A estiver na superfície, eu posso considerar que a pressão no fundo, lá no ponto B, é a própria coluna de líquido mais a pressão atmosfera, né, que está sendo exercida sobre
a superfície. Então, a parte teórica vem até aqui. Vamos voltar para o exercício. Ah, sim, tem um filminho. Deixa eu abrir o filme primeiro. Eu tenho filme? Não, hoje eu não tenho filme. Esqueci de colocar. Então, vou abrir a atividade. Peraí. Pessoal, na atividade tem perguntas teóricas e perguntas de cálculo já, tá? Então, primeiro, pergunta: o que é hidrostática? Qual a origem do nome? É só ver no texto, ou texto que está colocado na atividade, no roteiro, ou olhar na apostila. Lembrando que a apostila é a página 9. Deixa eu ver se eu botei a página aqui para vocês olharem. Tá aqui, ó, da página 10 a 12. É só ver na apostila. Segunda pergunta: o que é massa específica? Como pode ser expressa? Qual a sua diferença com a densidade usada na química? Então, massa específica é relação de massa com volume, pode ser expressa em quilograma por metro cúbico, e a diferença da densidade é porque a massa específica ela considera o material compacto, né? Enquanto na densidade eu posso deixar os vazios que não vai ter problema. 3. O que é pressão? Pressão é uma força exercida sobre uma superfície. Unidade no sistema internacional é Newton por metro quadrado, ou Pascal. 4. Relacione a pressão em Pascal com as unidades usadas na química. Atmosfera em milímetros de mercúrio. É aquela relação. Uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 100 mil. Não se esquece que o valor correto é 100 mil. 100 mil newtons por metro quadrado. 5. Como podemos medir a pressão de uma coluna de líquido? A pressão de uma coluna de líquido, a gente mede considerando a massa específica do fluido, a gravidade, a força da gravidade e a profundidade, que é representado por H, que também pode ser considerada a altura entre a superfície e o ponto que eu quero medir. Se eu considerar para cima, é a altura. Se eu considerar de cima para baixo, é a profundidade. Mas é a mesma coisa. 6. O que diz o teorema de Stevin? Exemplifique. Então, o teorema de Stevin diz que 2 pontos verticais no líquido A e B, né, eu posso achar a diferença de pressão dos dois, subtraindo a pressão do maior, que seria o B, menos a pressão do menor, que seria o A. Aí, se vocês quiserem, na hora de montar isso aí, responder, fazer desenho, fique à vontade. A partir do 7 vem cálculos. Então, eu vou explicando para vocês, se alguém tiver dúvida, a gente melhora. Então, um tanque de ácido sulfúrico no 7 contém 10 mil litros estocados, sabendo que a massa específica é 1,86 gramas por centímetro cúbico, determina a massa de ácido sulfúrico armazenado. Então, aqui, primeiro que eu tenho que saber a fórmula que eu vou usar. A massa específica é igual a M dividido por V. Na hora de colocar os valores, tem que tomar cuidado com as unidades. O volume está em litro. Na massa específica, o volume está em centímetro cúbico. Eu preciso converter o litro para centímetro cúbico para poder usar na fórmula. Então, 10 mil litros vale quantos centímetros cúbicos? Aí precisa fazer a conversão. E depois aplicar nessa fórmula aí. Aí resolve. Então, 10 mil litros vezes o fator unitário de centímetro cúbico para litro é 1 litro para 1.000 centímetros cúbicos. Como o litro ele está em cima, como numerador, na multiplicação ele tem que estar embaixo. Então, é 1 litro embaixo e 1.000 centímetros cúbicos em cima. Corta o litro, 10 mil vezes 1.000 dá 10 milhões. Na hora de botar na fórmula, fica a massa, né, densidade, massa específica igual a M de massa dividido por V de volume. A massa específica é 1,86, o M repete, e embaixo
10 milhões. Na hora de fazer a multiplicação em cruz, 10 milhões vezes 1,86 vai dar 18 milhões e 600 mil gramas. Como não pedir aí a unidade de massa, pode deixar em grama mesmo. Se quiser converter para tonelada ou quilo, também pode. Em tonelada vai dar 18,6 toneladas. Na questão 8, calcule a pressão em atmosfera no fundo de um reservatório de água a profundidade de 5 metros. Dado: massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e uma atmosfera vale 100.000 newtons. Aí a aplicação direta da fórmula da pressão hidrostática. P é igual a μ vezes G vezes H. A densidade é 1.000, a gravidade é 10. Sim, tem que somar a pressão atmosfera. A pressão atmosférica, porque o reservatório de água ele fica exposto ao tempo, né? Aí pega a pressão atmosfera junto. Então, vamos fazer a conta. 1.000 vezes 10, 10.000. Vezes 5, 50.000. Eu vou somar com a pressão atmosférica. 50.000 mais 100.000 vai dar 150.000 pascais. Para mudar para a atmosfera, multiplica 150.000 pascais vezes, ou newton por metro quadrado, vezes uma atmosfera dividido por 100.000. 150.000 dividido por 100.000 vai dar 1,5 atmosferas. Então, a pressão no tanque lá embaixo vai ser 1,5 atmosfera. Resultado. 9. Um reator contendo um produto bifásico trabalha a pressão de 380 milímetros de mercúrio. Sabendo que a fase mais leve apresenta 1,5 gramas por mililitro e a altura 2 metros, determine a fase mais pesada. Dado: fase mais pesada, 2 gramas por mililitro. Esse daqui eu vou montar com vocês porque é uma reação num reator que está isolado do exterior. É um vaso de pressão. E aí ele fala a pressão do reator e eu vou trabalhar com essa pressão como sendo a pressão final. Então, na hora de montar vai ficar assim. P é igual. Eu tenho um reator com 2 líquidos em 2 fases. Então, o líquido 1, ele vai ter a densidade 1, a altura 1. O líquido 2 vai ter a densidade 2, a massa específica 2 e a altura 2. E eu vou colocar que o P é igual a μ de 1, né? Que é a massa específica de 1 vezes a gravidade vezes a altura de 1, somado com μ de 2 vezes a gravidade vezes a altura de 2. Na hora de substituir, eu tenho que tomar cuidado com os valores. A pressão está em milímetro de mercúrio. Eu não posso usar nessa fórmula em milímetro de mercúrio. Eu tenho que passar primeiro para newton por metro quadrado, que é a unidade no sistema internacional. Então, vou calcular a pressão aqui separado. Pressão 380 milímetros de mercúrio vezes. Quanto que é a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio? 760 milímetros de mercúrio. Quanto vale em newton? 100.000. Aí eu corto milímetro com mercúrio. 380 vezes 100.000 dividido por 760. A minha pressão vai dar 50.000 newtons por metro quadrado ou 50.000 pascais, que é a metade da pressão atmosférica. Outra coisa que eu tenho que converter é as massas específicas. Eu tenho ali H1 é igual a 1,5 gramas por mililitro. Eu tenho que mudar grama para quilo. Então, eu sei que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Corto grama.
e o ml mudar para metro cúbico. 1 metro cúbico tem quantos ml? Tem 1 milhão de ml. Aí eu corto o ml. Aí eu tenho 1.000 aqui embaixo, corta com 3 zeros. 1,5 vezes 1.000 vai dar 1.500 quilogramas por metro cúbico. Usando o mesmo raciocínio para achar o 2, eu vou achar que o 2 vai dar 2.000 quilogramas por metro cúbico. E aí sim eu posso usar na fórmula. Voltando lá na fórmula, vai ficar P é 500 não, 50.000, né? É igual H1, 1.500 vezes 10 vezes a altura de 1. A altura de 1 é 2, mais H2 é 2.000 vezes 10 vezes H2. Então, aqui na continuação fica, essa aqui eu vou tirar foto e mandar para vocês, tá? 50.000 igual 1.500 vezes 10, 15.000. Vezes 2, 30.000. Mais 2.000 vezes 10, 20.000. O 30.000 ele passa para o outro lado, subtraindo. Daí fica igual a 20.000 do outro lado, H2. 50.000 menos 30.000 vai dar 20.000. Dividido por 20.000, a minha altura de 2 vai ser igual a 1 metro. Vou tirar a fotinha aqui para vocês. Para mandar. Está ficando borrada a foto. Eu mandei para os dois grupos, cadê? Oxi. Ah, não. Gente, mandei para o lugar errado. Só um minutinho, pessoal. O pessoal do 2QA disseram que eu não mandei para eles. Ah, eu não mandei mesmo não. Que vergonha. Ainda bem que a aula está sendo gravada. Foi. Esse exercício 9. Dois QB de você. Tá. Pessoal, aí está o exercício 9. Resolvido já, tá? Como ele é um pouquinho mais complicado, eu montei eles para vocês. Eu vou deixar mais ou menos um adiantado o exercício 10 e o 8, tá? Que também tem uma certa complicaçãozinha para fazer só na montagem. Então, o 8 e o 10 se resolve igual. Vamos montar aqui a formulazinha. Pressão é igual pressão atmosférica mais... Vou tirar foto e mandar também, peraí.
Na questão 8, ele pergunta a pressão no fundo do reservatório. E já os dados estão colocados. Então, aqui eu vou ter, para calcular, P é igual a pressão atmosférica 100.000, mais a massa específica da água, 1.000, gravidade 10 e altura 5. Só fazer a conta e achar. Na 10, ele quer a profundidade da lagoa. A profundidade é o H. Então, ele está dando que a pressão no fundo é 120.000. Então, começa com 120.000. É igual a pressão atmosférica, 100.000, mais a densidade da água, 1.000, vezes 10, vezes H. Então, a incógnita é o H. E aqui a incógnita é o P. Vamos dar aqui mastigadinho para os senhores. Então, pessoal, a proposta da atividade de hoje é essa daí. A parte teórica é só olhar na apostila, né, e reescrever aqui. E a parte de cálculo, eu já dei uma boa adiantada para vocês. A questão 9 já está resolvida. A questão 8 e 10, eu já dei uma adiantada, só fazer as contas direitinho. E a 7 é só usar a fórmula da massa específica, que é massa sobre volume, tá? Tá bom, professor. Eu sei que hoje foi meio atrapalhado, me atrasei por causa da questão de exame médico que tive que fazer. O meu celular descarregou, não consegui falar com vocês e aí deu toda essa atrapalhada. Mas a aula está sendo gravada, tá? E eu vou colocar à disposição de todos para que todo mundo tenha acesso. Assim que terminar, eu coloco no YouTube, né, no canal do YouTube, e pego o link e disponibilizo para que vocês tenham acesso nos grupos de WhatsApp. Beleza, pessoal? Antes de terminar, eu quero dizer para vocês que dia 31 de maio é a data limite para a entrega de roteiros do primeiro bimestre. E o roteiro do primeiro bimestre conta até o roteiro 10, tá? A partir do 11 já é segundo bimestre, mas o roteiro 10, até o 10 é o primeiro. Então, quem tiver atrasado, quem tiver com dificuldade, né, teve dificuldade aí de mandar os roteiros, ainda está em tempo de mandar. Uma outra coisa muito importante que a gente está levantando na escola e percebendo é que tem um grupo de alunos, inclusive alunos participantes, que estão, né, mandando o roteiro tudo direitinho e que não assinaram matrícula ainda, porque ficaram devendo um documento na escola e só pode assinar depois que levar os documentos. E estão em tempo de ser riscado lá da chamada. Então, se você é esse aluno, né, que não assinou matrícula, não foi na escola levar documentação, por favor, acerte sua vida lá. Beleza? Professor, Oi. nesse caso, não sei se é possível os professores informarem quem que está devendo matrícula, porque, por exemplo, o roteiro, acho que parece que teve um pessoal que entregou o roteiro, mas não está constando alguns roteiros. De repente, se vocês falarem, ó, XYZ tá sem matrícula, aí a pessoa vai e faz, porque de repente a pessoa fez, deu algum probleminha, não sabe, né? A escola está entrando em contato com alguns alunos, né? Esses alunos que Ah, estão entendi. devendo documento, a escola tem um pessoal lá que só faz isso, entendeu? Ele fica ligando, entrando em contato, buscando, né, saber quem foi.
mas às vezes não consegue falar com a pessoa. Por isso que eu estou reforçando aqui para vocês. Legal, professor. Tá bom. Tá bom? Qualquer dúvida, liga para a escola que eles Professor. respondem lá. Oi. Uma pergunta, qual o número de contato lá da escola? Porque ano passado, no final do ano, tava sem telefone lá, mas já arrumaram? Tem algum número para contato? Porque é complicado, né? Eu sei, lá é só Jesus. Tem telefone de contato. Quando ele funciona, dificilmente alguém atende, mas tem. Eu tenho inclusive 2. Quer que eu passe para vocês? Manda aí. Quero sim, por favor. Então vamos lá. O primeiro, que é o mais antigo, é o 33 55 13 49. 3355-1349. E o. Deixa eu ver o outro aqui mais recente. Não. Eu não tenho gravado o outro, não. Só tenho esse. 3355 1349. Tem um outro. Mas o outro eu não sei onde foi que eu marquei. Só tenho esse número gravado no meu celular. Oi. Sobre a live de amanhã que vai ter do Conselho Regional de Química. Você aqui? Sim. É obrigatória a participação? Depois vai ter uma atividade sobre isso. Ah, tá. Ok. Se não assistir, depois não vai saber responder. Ah, Entendeu? tá bom. Essa é a situação. Então, vai valer ponto, porque vai ter uma atividade. E essa atividade a gente vai Que horas? olhar o que vocês estão fazendo, o que vocês responderam. Oi? De que horas a que horas amanhã? Essa... É das 19 horas, eu não vi a hora que termina, não. Mas geralmente é Eu uma acho que é hora. das 7h30 às 9h, parece. Das Tá 7h30 às 9h? É, das 19h30 às 21h. Certo, é 1h30 de Só live. isso. Uma hora e meia. Essas lives geralmente fica gravada, né? Quem não conseguir ver assim em tempo real, depois pega na internet, fica gravado. Mas é bom participar para perguntar, porque tem muita coisa interessante que vai ser discutida. Se conseguir pegar e acompanhar, é bom. Tá bom, professor. Alguma pergunta a mais? Não, só isso mesmo. Não. Deixa eu Eu marcar só aqui. tenho aquela que eu mandei pro senhor no WhatsApp lá, só para confirmar para mim os roteiros que faltam, por favor. Sim, eu vou ver lá e depois te mando. Deixa eu marcar aqui quem está aqui, né? Júlia é 2QA ou 2QB? 2QB. Terça. Cleverton. Tá chegando gente ainda. Andressa não responde. Cleverton, Denis. Eu respondi com o microfone fechado, 2QA. 2QA. Andressa, o Leonardo. 2QB, professor. Cleverton. O Denis já está ali, o 2QB. 2QB. O Samuca, é Samuel? Que sala? Isso, professor, 2QB. E ficou só voltando o Leonardo. Não, 2QB também. 2QB. Leonardo já foi, Denis já foi, Andressa já foi, Samuca já foi. Tá faltando só o Cleverton. Que sala? Cleverton. Eu vou marcar aqui, que depois eu vejo lá que sala que é. Pessoal, obrigado aí da atenção, tá? Desculpa aí a atraso de hoje, mas eu vou depois colocar no grupo a aula para vocês ver lá, tá? Tá bom, professor. Obrigada. Tá bom, professor. Obrigada. Tchau, vocês. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, boa noite.